Agora. Boa Estamos aí tarde, com boa 10 noite. minutos de Desculpa aí. expectativa. Tudo Mas tá bem? certo. É até que É essa foi, correria que você está vivendo aí no Congresso do Quarto de Milha. Deus do céu. E a tecnologia às vezes nos ajuda, mas às vezes ela. Mas deu Tá certo. Graças a bom. Deus. Obrigado aí, pô. Que prazer aí. De igual forma, Manuel. Manuel, antes de mais nada, deixa eu fazer a apresentação usual de toda semana, para quem nos acompanha e ainda não nos conhece. Meu nome é Ruth Araújo, eu sou jornalista aí do segmento do cavalo há alguns anos. Fui convidada pelo Ismael, presidente da Associação do Cavalo Lusitano, para, ao longo dessa temporada, estar conduzindo aqui essas lives. E hoje o nosso convidado é muito especial. Ele reservou um espaço na agenda corrida dele dessa semana para nos atender. Seu Manuel Rossito, ele é o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ecoideocultura, É que deu cultura. desculpa o embaraço aqui, e também é superintendente do Quarto de Milha, da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha, onde, nesse momento, ele está enlouquecendo com o recorde de inscrições no evento. Então, o assunto de hoje, basicamente, é o IBEC e os avanços que o IBEC tem alcançado. Mas antes de falar do IBEC, eu gostaria de apresentá-lo. Quem é o Manuel Rossito e qual o seu envolvimento com o mundo do cavalo? Em que momento isso começou? Boa noite. Obrigado aí, Ruth. Ismael, nosso grande amigo, incentivador, lutador, batalhador, estamos sempre juntos aí. E o Ismael, desde os primeiros passos que nós demos com o IBEC, ele sempre esteve junto aí. Como eu comecei no cavalo? Primeiro, falar um pouco da minha experiência. Eu tenho mais de 30 anos de atividade institucional. Até dezembro eu era vice-presidente da Fiesp, do Conselho Superior da Indústria da Construção e também conselheiro da área de meio ambiente e energia. Isso trouxe uma certa experiência, bagagem, vivência em conviver, né, com entidades, instituições, pautas, e ajudou bastante. Minha vida no cavalo ela é mais forte recentemente. Mas há um tempinho atrás, ainda quando tinha cabelo branco, junto com outro grande amigo e criador aí do Lusitano, Chico Rios. Chico, um abraço. E o presidente da empresa onde eu era diretor, o Paulo Tripoloni, começaram algumas criações de animais. O Paulo partiu para o lado aí de uma outra raça, foi lá para o Quarto de Milha, e o Chico, apaixonado, como sempre, pelo Lusitano. Inclusive, tivemos junto aí outro dia na doutora Clélia, lá em Tatuí. Uma festa linda, doutora Clélia, um abraço aí. E minhas crianças, quando pequeno, eu tinha uma chácara do lado de uma hípica, ali na Porta do Sol, Castelo Branco, e tinha um cavalo, final de semana, mas era para lazer, brinquedo. E há 3 anos, quando o Caco assumiu o desafio aí de disputar a diretoria do Quarto de Milha, me convidou até para ajudar. A campanha acabou sendo vitoriosa, eu iniciei lá como consultor para levar algumas práticas aí de gestão corporativa e acabei virando superintendente. Então, essa é a minha história no Quarto de Milha. Nos últimos 3 anos, eu estou bem intenso dentro do cavalo, bem intenso mesmo, e com muito prazer, e é muito gratificante estar no cavalo. E essa intensidade se multiplicou agora com o IBEC. O IBEC chegou como para unir a voz das associações de raças, das associações equestres, de associações correlatas, que eu gostaria que você depois falasse quem são elas, e para ser uma ponte junto a governos federais, estaduais, locais, enfim, ser a voz da cadeia produtiva do cavalo. Eu gostaria que você falasse um pouco do que é o IBEC, em que momento ele nasceu, quem estava naquele nascedouro, se bem que o nascedouro foi outro dia, foi dia 20 de agosto de 2020, né? Somos jovens ainda. Como que nasceu? Nasceu
de uma coisa... quando você tem um desafio, que a gente entrou nos esportes equestres, que todas as raças têm ele como um grande fomento, e começou a pandemia, a dificuldade era muito grande de se conseguir concentrar animais e também realizar provas. Todas as raças, isso aconteceu. Fizemos uma visita lá na Secretaria da Agricultura. Na época, o secretário era o Gustavo Junqueira. Gustavo falou, olha, não adianta vocês virem sozinhos aqui. Tem que ter uma união. E, a esse mesmo tempo, o Marcelo Mastrobono, da revista Horse, da Horse Brasil, estava começando a fazer umas lives com os presidentes de entidades. Daí surgiu a ideia, o Ismael até participou do primeiro momento ali, estava o Caco, Quarto de Milha, estava lá o Criolo, Manga Larga Manchador. Aí começou-se os primeiros entendimentos. E aí, para conseguir fazer provas, algumas das provas elas envolvem também os bovinos, o boi. Então temos que unir cavalo com boi. Aí liguei, fui lá para a BCZ, em Uberaba, e lá a gente conversou lá com o presidente, fomos muito bem atendido, e falamos, olha, vamos trabalhar junto num projeto de a gente voltar a cavalo e boi. De imediato eles aceitaram e criamos um protocolo. Práticas recomendadas em esportes equestres com bovinos em época de pandemia. Todas as entidades participaram, ajudaram e tal. Levamos à Secretaria da Agricultura, foi muito bem aceito, e aí se uniu com a Secretaria de Esportes e criou-se um protocolo que acabou sendo publicado no Diário Oficial e norteou o retorno nosso às provas, com regras claras, seguras, todo mundo seguindo, e aí foi a primeira. Aí, a partir daí, começamos a falar um pouco de... precisamos aproveitar essa sinergia. E para aproveitar essa sinergia, então, vamos separar o cavalo, o boi a gente faz alguma regulamentação específica, o presidente lá da BCZ, o Rivaldo e o Marco Antônio, vice-presidente, sempre dando a maior força com as equipes lá, mas aí acabamos criando um estatuto, uma diretoria prévia, e aí surgiu o IBEC. O IBEC, inicialmente, aí, ele surgiu aí com quase 30 entidades, já surgiu grande, e daí a gente começou. Essa foi a origem. Foi que a água bateu, a gente precisava, todo mundo se uniu, e graças a Deus a gente conseguiu fazer uma pauta positiva e mostrar que era possível fazer com as situações que se apresentavam no momento ali. Você fala dessa comunhão de boi e cavalo, esporte boi e cavalo. Há alguns anos, o rodeio completo também viveu esse momento e foi buscar e foi atrás, ali com a fundação da Federação do Rodeio Completo, nos anos 90, se eu não me engano, com participação do Valdomiro, que é outro partista e um defensor grande aí dessa união cavalo, boi e esportes. Agora, Rosito, eu gostaria que você falasse um pouco dos pilares para definida a fundação do IBEC. Vocês estabeleceram alguns pilares que começaram a nortear o rumo da instituição. Primeiro, as instituições foram uma concentração de entidades de raça, concessionárias por autorização do MAPA. Então, nós temos uma concessionária de serviço público por autorização do MAPA. Então, um tema muito importante quando você trata de uma empresa, uma concessionária, são os assuntos regulatórios. E essa burocracia imensa que a gente tem que atravessar, e esses poderes sobrepostos, que ninguém sabe para onde vai. Então, esses assuntos regulatórios, eles são um dos pilares muito fortes que a gente trabalha todo dia. Cultura e ações sociais. As ações sociais
do cavalo, cada vez mais a gente está chegando perto da sociedade, depois a gente fala um pouco mais de cultura, associação. A outra questão é a sanidade animal. Sanidade e bem-estar animal. Pois a gente tem que trabalhar todo dia, conscientizar, criar trabalhos, tal, tem que estar muito perto. A outra questão é a segurança jurídica. Em atividade nenhuma, você, sem segurança jurídica, você atravessa. Você sai bem, você tem um planejamento com previsibilidade. Inclusive, uma das grandes metas que a gente tem agora para 2022 é o julgamento de uma ADI dos esportes equestres, que nos dará mais segurança e, tendo regras bem claras, a gente tem certeza que vai ter um crescimento muito grande aí na equidocultura, alavancada com o fomento dos esportes. Bem-estar animal, outro ponto que a gente tem que trabalhar muito forte no dia a dia, e é o que eu falei, os esportes equestres, que é o nosso grande fomento, né? Onde alavanca e a gente se apresenta. Esses são os principais pilares, e com a ajuda de todas as entidades, a gente tem conseguido avançar em todos eles, e a largos passos e com algumas conquistas marcantes e relevantes. Que a gente vai tratar aqui ao longo desse nosso bate-papo. Hoje, quantas entidades já estão filiadas ao IBEC? Hoje, como é que nós fizemos uma primeira filiação, agora devemos ter um outro crescimento. Hoje nós estamos com 33, sendo, olha que riqueza, 13 entidades de raça com autorização do mapa para o controle específico. Nós temos 13 de raça. Temos 13 de modalidade. As principais de modalidades estão acompanhando com a gente. E olha a riqueza, nós temos 7 já correlatas. Temos turismo, Associação dos Veterinários, laboratórios, a sociedade rural, que congrega um monte de coisa, está com a gente. Então, nós estamos hoje com 33 entidades dentro de uma cadeia produtiva que a gente vai ampliar muito rápido e está trabalhando muito forte. E eu agradeço a todas elas o empenho, dedicação, até para contar como é que vocês conseguiram fazer isso. Eu até brinco, o IBEC não é um centro de custo, é um centro de resultado. Hoje, todas as entidades, o IBEC não tem um orçamento de receita definida por contribuição. Nós hoje trabalhamos com contribuições das entidades, voluntariamente, e estamos trabalhando agora, aumentando bastante a visibilidade com um grande patrocinador, utilizando canais das próprias entidades, sem retirar a visibilidade das entidades e buscando um patrocinador que não divida lá na ponta o mesmo patrocínio com núcleos, associações e entidades correlatas. Então, a gente está trabalhando isso, e esse ano a gente vai se estruturar para ter um orçamento. E para que a gente precisa de um orçamento? A intenção não é ter uma estrutura, precisamos fazer estudos, divulgações, pesquisa, acompanhamento, deslocamento. Então, para isso que nós precisamos. O que a gente vê de interessante no IBEC é que a imagem que passa é que tanto faz uma associação do tamanho do quarto de milha, do mangalar no machador, do cavalo crioulo, ser recebida na entidade com o mesmo carinho e a mesma preocupação de entidades como o cavalo pantaneiro, que acabou de chegar, o cavalo nordestino. A gente aí ainda quer ver o cavalo campeiro, lá de Santa Catarina, o cavalo marajoara, da Ilha do Marajó, que são raças tão nacionais e tão pouco conhecidas, não é, Manuel? Olha, a maior satisfação nossa é quando uma entidade pede para entrar. E a satisfação maior é quando ela traz uma pauta e a gente consegue contribuir com essa pauta. E a gente está sendo muito feliz nisso. Ouvimos bastante, tem alguns interesses e conflitos que a gente sempre ajusta, né? E é uma satisfação muito grande. Eu tenho certeza que o IBEC veio para ficar e vai ser um referencial para a equidocultura nacional, e não só nacional, tá?
está falando, a gente já está sendo procurado por outros países da América do Sul, que fronteira seca, que têm os mesmos problemas com nós, segurança jurídica, sanidade, bem-estar animal, para se criar entidade em outros países da América do Sul e a gente sair numa pauta comum de entidades sul-americanas aí para aumentar e levar o cavalo para o resto do mundo, essa imagem bonita que a gente já tem no Brasil. O IBEC também está aberto para a indústria do cavalo, indústria da ração, indústria de acessórios. É possível também a participação desse segmento? Essa é a segunda fase. Olha, muito boa essa pergunta e vem em bom momento, porque nos próximos dias a gente tem reunião agendada com os sindicatos da indústria. E por onde começou essa questão dos sindicatos da indústria? Na representatividade, para se mostrar para a sociedade e para a indústria o que é realmente o cavalo. Então, olha a riqueza que a gente tem na questão, porque existe uma grande questão que a gente tem até dificuldade, às vezes, de divulgar e para explicar. O cavalo está no campo, mas o emprego está na cidade. Por que isso? Aí eu tento explicar. Porque o cavalo... Nós temos hoje 6 milhões de cavalos, depois a gente vai falar um pouco mais disso. E 1,5 milhão de produtores. Então, eles estão espalhados no campo. Mas o que faz gerar essa indústria de serviço e de produção? Aonde é que está a indústria de equipamentos para transporte para campo? Aonde é que está a indústria de ração? Onde está a indústria de fertilizantes? Onde está a alimentação? Onde está a indústria de acessórios, equipamentos? Eles estão na cidade. Então, o cavalo está no campo, mas os empregos estão na cidade. Então, a indústria tem que estar junto e eu tenho certeza que a hora que nós fecharmos uma pauta em conjunto, nós vamos ter um boom muito diferente na imagem da equidocultura nacional. Em 2006, o Ministério da Agricultura, junto com a Exalc, fez um levantamento que foi o estudo do complexo do agronegócio do cavalo. Esse estudo foi atualizado em 2016 e agora passa por uma nova revisão com a participação, aliás, o incentivo do IBEC. Gostaria que o senhor falasse um pouco do tamanho dessa indústria do cavalo no Brasil. Primeiro, eu queria agradecer a Exalc, professor Roberto Arruda, quem coordena esse trabalho. Lá em Piracicaba, a gente constantemente tem isso. Estudos preliminares mostram que em 2022, a gente, até o fim do ano, deve apresentar, junto com a Exalc, que está me dando maior força, e queria agradecer também à Câmara de Aquicultura do MAPA, através lá do seu presidente, Fabrício Buffolo, que entrou agora, garoto novo, com disposição, um trabalho muito forte, que tem nos ajudado bastante. Nós devemos atingir nessa cadeia produtiva 30 bilhões. E aonde estão esses 30 bilhões? Estão na infraestrutura de serviço. Na infraestrutura de serviço você tem alimentação, acomodação, parte elétrica, segurança, estacionamento, recepção, estrutura, tudo isso daí. A parte operacional das provas. O que nós temos? Temos promotores de prova, são muitos os promotores de prova. Hoje nós não conseguimos calcular o número de provas. Eu vou falar de uma prova que hoje a gente tem acompanhado bastante. O cavalo tem época de saúde, que é o Nordeste, um crescimento muito forte no Nordeste. Em algumas cidades eu tenho visitado, a vaquejada, que envolve diversas raças, ela é mais popular que o futebol. É incrível isso. Ela é mais popular que o futebol. E aí temos as corridas, essas outras provas de laço, tambor, apresentações com formação. Pô, o número de provas é imenso. Aí temos veterinários, que hoje até chamo eles de, na verdade, empresários parceiros, porque eles que estão no campo, é a primeira ponta, né? É o empresário parceiro da indústria da equidocultura, ele que leva o ensinamento, conhecimento e a proliferação de tudo que a gente precisa de bom
lá na ponta do cavalo. Então, é nesse... E isso gera o quê? 3 milhões, eu falava até 3 milhões de empregos. E aí, numa reunião, eu fui até corrigido, até por doutor Luiz Augusto, vice-procurador-geral da República, vocês estão divulgando errado. Vocês têm 3 milhões de famílias. A responsabilidade é muito maior. Isso foi naquele momento da pandemia que a gente foi levar, que teve uma redução tremenda na atividade, principalmente nos eventos, aquela movimentação. Nossa, a responsabilidade de vocês é muito grande mesmo. Vocês têm 3 milhões de famílias. A gente abriu aí toda essa questão aí da estrutura do agro do cavalo, da equidocultura, né? E foi muito bem recebida lá. Então, e esse trabalho de atualização vem sendo feito ao longo desse ano. Que metodologia vocês estão usando? Exalc, MAPA e IBEC? Primeiro, uma questão que a gente tem trabalhado lá. Nenhuma política pública e nenhuma estatística, se não tiver base, ela não avança. E a gente carece muito de dados da equidocultura dentro do IBGE. Já mandamos carta, pedimos reuniões. Tenho certeza que a equidocultura ela vai entrar numa posição de destaque que eles estão nos entendendo. Os dados do IBGE, eles são muito, eu não queria dizer inconsistentes, mas temos muitos poucos dados do IBGE. Então, o que a gente está trabalhando junto com a Exalc? Até encaminhamos para todas as entidades, inclusive aí, visitando, receber um questionário elaborado pela Exalc, dos itens que ele conseguir contribuir e responder no questionário de forma direta e fechada lá, Exalc, para poder compilar. Essa é uma das ações. E outras, buscando aí agora os sindicatos, nessa linha que eu te falei, porque eles também têm muitos dados na linha de produção, fornecimento, distribuição e logística. Então, essa união a gente espera aí até o final do ano apresentar alguma coisa sob a coordenação do professor Roberto Arruda da Exalc, que foi espetacular. O mesmo. Que convido a todos para conhecer o professor Roberto Exalc, que coisa linda que está a escola. E ele é prefeito da escola também, cuida com carinho tremendo, e as entidades, ele tem o maior prazer sempre de recebê-la. E apelar também para as entidades que já estão filiadas à IBEC, ou outras que venham a chegar, colaborar com esses dados, né? Que é uma carência muito grande que se tem das associações poderem fornecer esse conteúdo para que seja fidedigna a elaboração desse relatório, dessa estatística final, né, seu Manuel? Sim, ainda a gente está cobrando, sim, falar assim, tem algumas raças que eles não pesquisam, que a gente não entende, não Exalc, o IBGE, por não representar a atividade econômica. E a gente está questionando bastante o IBGE, vai trabalhar em conjunto. Né? Mas esse trabalho é importantíssimo, porque sem uma base de dados e sem um conhecimento, como é que você vai fazer uma política pública? Mesmo que seja de sanidade, bem-estar, você tem que ter uma base, tem que conhecer aonde você está trabalhando para poder programar os próximos passos. Um dos papéis também do IBEC é ser essa ponte de aproximação entre as entidades do cavalo e governos locais, estaduais, federais. E aqui em São Paulo houve um avanço, uma importante participação do IBEC na criação, no final do ano, da Câmara Setorial de Equídeos. Eu queria saber, do nascimento dessa nova entidade, quais foram os avanços, quais foram as conquistas. Eu sei que tem conquistas importantes aí para quem é criador no estado de São Paulo. Muito bem lembrado. A Secretaria da Agricultura, ela nos brindou, o secretário Itamar, com a Câmara de Equidocultura do estado de São Paulo. Inclusive, ela já teve a primeira reunião e foi eleito aí o Dr. César Vilela, um grande veterinário, perito, que conhece bastante, conhecido no mercado, como seu presidente e indicação do setor produtivo. A simbologia já é forte. Você tendo uma Secretaria da Agricultura de São Paulo, uma coisa que você nunca teve, uma Câmara de Equidocultura,
já tem uma simbologia muito forte. E por que eu acho importante a Câmara nos estados? Inclusive, a gente tem ela em São Paulo, no Rio Grande do Sul já existia, tem instalado, vamos trabalhar em conjunto. Acho importante Minas Gerais ter, Pernambuco também ter, alguns estados, para a gente trabalhar nos estados com os gargalos regionais, conhecendo os gargalos regionais, a gente propor medidas, políticas públicas e, com a união de todos, transformar num projeto nacional. Agora, a nível estadual, nós já temos alguns, né, que por esses dias agora entram a GTA eletrônica, né? Você vai pelo celular, sábado, domingo, de madrugada, fazer uma GTA simplificada. Primeiro você faz o cadastro bem completo, com fotografia do animal, tal. A chipagem eu acho importante, até para controle e identificação, mas você vai fazer pelo celular. Então, uma desburocratização muito forte. Esse foi um ganho tremendo aí que a gente teve. É uma ferramenta muito importante de aproximação do setor público e do privado. É um canal importante da gente unir as aspirações do setor privado e levar ao setor público ali um fórum de discussão e levar as propostas de uma política para as instâncias superiores ser aprovada. Foi muito boa a criação. Foi muito boa mesmo essa criação da Câmara. E a pretensão é também expandir isso a nível federal? A gente está falando que foi uma decisão da Câmara Setorial Paulista, mas levar também algumas dessas decisões a nível federal para a Câmara Setorial do MAPA? Sim. O que a gente tem feito? Alguns estados já estão com algumas inovações, entre eles o PASSE, o Passaporte Equestre, com uma extensão maior do prazo de validade de vacinas, unificação de procedimentos, e estão sendo acompanhados para ver aí a performance, como é que... Aí, com essa união dos estados, inclusive implantando em São Paulo, após alguma experiência de outros estados, levar a Câmara e virar uma política nacional. Eu acho importantíssimo, isso desburocratiza, diminui custo, tem muito custo lá na ponta para o produtor, e custo que não tem nada a ver, é um custo de burocracia. É um custo totalmente com possibilidade de ser eliminado. Voltando no assunto que é nacional também, não é só regional, e é de sanidade animal, que é o problema do mormo, essa doença que há anos vem fechando fronteiras, impedindo a exportação de cavalos. Hoje, o IBEC faz parte da Câmara Setorial Federal. Eu gostaria de saber quais foram o que vocês levaram. Foi uma atitude inédita, um momento inédito de se levar esse problema a se tratar diretamente dentro da Câmara, com vocês participando, como membros da Câmara. Que andamento tem dado ao mormo no Brasil hoje? Primeiro, hora que fala de mormo, eu quero lembrar uma coisa lá atrás do Ismael. O Ismael falou, olha, IBEC, prioridade, e ele nunca tirou isso. É o mormo. O Ismael fala 3 palavras comigo, 4 é o mormo. Tem que resolver essa questão do mormo, isso nos atrapalha demais. Tal. Então, um dos pilares que sempre ele falou lá atrás é a questão do mormo. Eu não sou, e não vim da opção, considero um gestor nessa história, eu quis entender e participar. E o que eu entendi? Falta pesquisa, falta estudo técnico, falta conhecimento, falta divulgação, e nesse momento a gente está no pior dos mundos. Existe uma política nacional desacreditada pelo setor e levado para uma instância fora do setor, que é o judiciário, para se tomar decisões. E ainda pautas passando para o legislativo. É o pior dos mundos isso. Porque o ideal que eu vejo numa questão disso, da equidocultura, e sempre da onde eu vim, eu sempre tentei, eu era presidente de um conselho, fazia algumas coisas em mais de 30 anos, era resolver no setor.
Essa relação do público e do privado, ela é desgastante, ela é difícil, ela é trabalhosa, mas a hora que você põe outros componentes dentro, você perde muito daquela sinergia e você não sabe aonde você vai parar. Hoje eu falo para você que na questão do morro, já está pior no mundo. Temos pouca pesquisa, Programa Nacional sem credibilidade, produtor, criador dificulta, ações no judiciário, tanto para interromper alguns processos de teste, reteste, toda aquela coisa que eu não vou nem me aprofundar demais nessa questão. E hoje nós temos lá 6 milhões de animais, uma política que não tem credibilidade do criador. Se você multiplicar por $1.000 que seja cada animal, olha esse patrimônio que está, e esses 6 milhões de animais, onde é que estão? Nós temos aí 4 milhões deles aí, eles estão aí no campo do trabalho, né? Nós temos a maior extensão de terra arável aí né? Aí a pecuária nossa extensiva, eles estão ali, e um descrédito tremendo. Então, está no pior dos mundos. Só que eu acho que uma grande vantagem do sucesso, alguma coisa assim, que é ser ouvido ordenadamente. Até a semana passada, o IBEC solicitou uma reunião e sempre que solicita tem sido atendido. Tá? No Ministério, o secretário Zé Leal, que nos atendeu junto com 5 diretores do MAPA. Uma coisa muito rica, todos os diretores do MAPA, que na sua pasta falasse alguma coisa de cavalo, estavam sentados na mesa. E uma das questões que a gente pediu, de forma muito clara, era um reteste num laboratório internacional. Eu, como não entendo, e desculpa até os termos técnicos, não falar, mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender por que um cavalo no Brasil está com mormo, aí você leva para outro lugar, no outro país faz um teste, não é mormo. Eu tenho dificuldade. Aí a gente está pedindo aí um reteste internacional. Eles já responderam através da Câmara de Equideocultura. Tem uma reunião agendada para dia 25 de abril pela Câmara de Equideocultura, com os grandes técnicos, aonde eles vão apresentar aí os seus fundamentos, argumentos, por que negar, e a partir daí o IBEC vai se reunir com suas entidades, né, e programar os próximos passos. Isso não quer dizer que as entidades vão seguir os passos de que o IBEC, em comum acordo com todos, vai seguir. Alguma entidade pode buscar caminhos diferentes, né, mas a gente está atacando isso aí de frente. E essa questão do mormo, vai vir uma outra questão, você está na questão aí que é a questão da exportação. Você estaria nessa... A questão da exportação, a gente tem trabalhado bastante nisso aí, principalmente comunidade europeia. Até agradeço bastante aí um criador aí, lusitano, que prazer de conhecer ele, o pai, o Nuno Eusébio. Tem trabalhado forte junto, inclusive nos orientando com pareceres que a gente levou ao Ministério sobre a interpretação da legislação da Comunidade Europeia, inclusive com alterações de interpretação recente, agora de 2022, no nosso entendimento, que levamos ao Ministério, inclusive eles estão consultando o ADIDO brasileiro em Bruxelas, nós não precisamos mais, para exportar para a Europa, fazer um quarentenário em outro país que custa $20 mil, $25 mil. Derrubando essa questão, nós temos hoje um dos melhores plantéis do mundo, em todas as raças, com um custo muito mais baixo de produção, sem contar a paridade. Então, eu tenho plena certeza que nesse semestre a gente vai resolver a questão da exportação para a comunidade europeia. Centenário tem lógico, você pegar um cavalo e levar para a Argentina, Uruguai, nada contra, ou para os Estados Unidos para colocar ele na Alemanha para fazer uma prova, ou para uma apresentação, ou para ser um reprodutor, ou seja lá para que for, não tem lógica. Então, estamos trabalhando. Esse é um trabalho muito forte, ele tem que ter muita diplomacia, tem que ter
o entrosamento com as entidades nacionais e junto com o poder público. Eu tenho certeza que está todo mundo engajado em vencer esse obstáculo. Ainda dentro dessa proposta, existe uma preocupação ou um objetivo do IBEC de criar o passaporte equestre para rastreamento. Do que se trata? Como que funcionaria? O passaporte equestre para rastreamento, o que é aquilo que a gente falou? Eu tenho um produto. Primeiro eu tenho que saber onde ele está. Depois eu tenho que saber para onde ele se movimenta e como ele se movimenta. E para ele se movimentar, eu tenho que ter rastreabilidade. Primeiro eu tenho que saber. E tenho que ter as condições mínimas de sanidade, vacina, né, para essa movimentação. Então, esse é um projeto, ele está avançando bastante, mas ele passa pela rastreabilidade e passa pelo passaporte passe, coisa que eu falei antes, que alguns estados já implantaram. Tá? É recente e a gente está vendo ainda estender o prazo de validade dos exames, e aí choca com algumas normas, a gente está analisando para trabalhar num todo. Mas está a passos largos aí. Que bom. Outro assunto que está na constante da pauta de basicamente todo mundo é em relação à segurança jurídica dos esportes equestres. E alinhado com o bem-estar animal. A gente tem visto aí grandes eventos sendo interditados e punidos, e com movimentos de associações que não conhecem absolutamente nada do segmento. Eu gostaria de saber quais são os compromissos que o IBEC firmou junto com o Ministério Público Federal, que tipo de assistência vai ser dada para as associações e entidades que promovem o esporte no Brasil. Esse é um assunto aí vibrante, interessante e ele muito dinâmico. Hoje nós temos uma lei dos esportes aprovadas no Congresso. Tem uma lei aprovada, questionada pelas entidades de animal e em pauta de julgamento no Supremo. Ela está numa pauta de julgamento no Supremo. Nós temos também o regramento de alguns esportes aprovados pelo MAPA. Temos algumas outras modalidades com seus equipamentos normalizados, e são bastante hoje já, pela BNT. Então, o que é o nosso negócio? Fazer a gestão de pessoas para utilizarem bem a legislação que tem. E dentro disso, nós assinamos recentemente, lá na sede do Ministério Público Federal, agradeço ao procurador doutor Aras, doutor Luiz Augusto, são grandes incentivadores dos esportes equestres e nos cobram bastante. Tá? Junto estava também a ministra Tereza Cristina, no ato, a ministra Tereza Cristina do MAPA, o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinário, doutor Francisco, nosso grande amigo, parceiro, e também algumas coisas que a gente levou, como envolvia alguns procuradores lá do Nordeste, o presidente lá da Bivac Vaquejada, lá o Paulo Luca, e o Jonatas Dantas, conhecido de todos, que é o nosso grande embaixador em Brasília dos cavalos, apaixonado, não mede os esforços, e é quem nos abre todas as portas aí. E assinamos um protocolo onde a gente se comprometeu, junto com eles, a acompanhar, orientar, divulgar os esportes equestres desde a sua origem, que sejam praticados de forma sem ferir nem legislação, nem saúde e bem-estar animal. E ali, lembrando, a gente foi muito cobrado, uma questão que hoje a gente tem trabalhado bastante, tanto pelo procurador Aras como a ministra Tereza Cristina lá, que o setor tinha que investir, a iniciativa privada, em pesquisa. Eles não cobrou muito dinheiro. Vocês têm que pesquisa e trabalhos técnicos. E aí o doutor Luiz Augusto até deu um exemplo. Falou, olha, Ministério Público, que sempre tem, nós temos 1000 e poucos hoje procuradores. E até eu me assustei. A média de idade desses procuradores é 35 anos no Brasil.
E ele falou, se vocês não prepararem trabalhos técnicos, divulgação e tal, esse pessoal saiu da escola, foram grandes alunos, passaram em grandes concursos, estudaram, fizeram MBA e tal, e a fonte de informação que eles têm é ou do terceiro setor ou do pessoal do banco de escola. Vocês não têm material, não têm presença para ser apresentado. A gente quer ajudar vocês, mas vocês precisam me trazer material. E aí, a partir daí, a gente reprogramou uma série de coisas, deu razão e entendeu até como funciona o Ministério Público, a hierarquia, toda a questão que a gente tem que ter um trabalho de base muito forte, união de todo mundo, para vencer esse obstáculo. Sr. Rosito, tem uma pergunta aqui, perguntando por que a Argentina ou Uruguai fizeram para obter o livre trânsito de cavalos e o que difere esses dois países do Brasil, ainda voltando ao tema do mormo. Essa pergunta é curta, direta e simples. O Brasil se autodeclarou uma região do mormo. E eles não têm essa declaração. É uma autodeclaração apresentada ao mundo. Agora, se vai se buscar a origem, tudo, eu acho que a gente tem que olhar muito pouco para o retrovisor e olhar para frente agora. Acho que vai ter que ter um grande acordão, tem que falar até com o Ismael, para a gente poder avançar, entendeu? O retrovisor já ficou. Se a gente não olhar para frente, agora, é duro você falar, vou olhar para frente perto de quem perdeu muito, ou injustiças que teve. Mas a gente vai ter que olhar para frente. É exatamente isso, simples, direto e reto. A desburocratização para a realização de eventos equestres no estado de São Paulo já é uma reivindicação que vocês estão fazendo junto à Câmara Setorial e outras entidades ligadas ao esporte. Como que está isso? Essa desburocratização vai acontecer? Ela tem que acontecer. Você até falou no começo que eu estava, hoje, como superintendente, mobilizando um grande evento. Um grande evento, mas a burocracia é a mesma para um pequeno. Eu tive que gerar 35 documentos para todas as esferas de poder. É documento que vai para o federal, é documento que vai para o estadual, é documento que vai para o município, é documento que vai para o Ministério Público, é para o Judiciário. E toda essa complexidade, ela acaba num alvará municipal, que a hora que você consegue, você tem que ter um alvará municipal. Nós apresentamos um estudo detalhado disso, até levei lá ao secretário e aos técnicos, né? Esses 35 documentos de outro evento, eu já tive que gerar 1000 folhas. Você lembra? Se fosse imprimir, eu tinha levado 1000 folhas, 30 para fazer um evento. Aí não dá. Aí apresentou, tiveram os contra-argumentos, assim que agora a pandemia tiver uma nova fase, eu acredito que os técnicos aí da secretaria, porque muita coisa delas estão vinculadas a GTA, que para você iniciar a movimentação de um cavalo, você começa por uma GTA e que para ter o evento, a GTA tem uma série de condicionantes que você tem que cumprir. Então, está na origem, está na movimentação e na aplicação do final da autorização da movimentação do cavalo. Mas acabando essa pauta, ela tem que resolver. Alguma medida tem que acontecer. Outra busca do IBEC para desburocratizar eventos é em relação à lei de incentivo ao esporte aplicado ao cavalo. Vocês têm conversado com algumas entidades sobre isso, para trazer esse patrocínio para o evento, para a entidade, para o atleta? Olha, um grande desafio nosso, inclusive, a gente tem levado as entidades, inclusive a setores também governamentais, tanto o Ministério da Cultura e Cidadania, depois, na hora que a gente entrar nas ações sociais, a gente está trabalhando algumas transformações em políticas públicas, alguns eventos. Qual que é o grande questão? Eu como vim do outro setor, eu me sinto até um pouco incomodado. Eu, quando fazia um evento lá na indústria de construção grande, eu marcava horário para receber patrocinadores. Olha, quero patrocinar, depois era a questão... No cavalo é o contrário. A gente tem que aplaudir, hein? Tem que até aplaudir,
mas os nossos patrocinadores são os nossos fornecedores de dia a dia e produtores. Temos até que aplaudir, levar uma para o céu, que eles estão perto. Eu sempre peço um aplauso para patrocinador. Mas a gente está faltando fazer alguma coisa. Alguma coisa a mais a gente tem que fazer, sem desmerecer e aplaudindo esses que hoje nos acompanham. Mas eu estou incomodado com esse tema e ainda a gente acha que tem que ampliar e desmistificar a cultura da equicultura num todo. E uma das coisas que a gente tem trabalhado, eu tenho certeza que vai virar política pública, e até por orientação lá das autoridades, eram outras áreas políticas sociais. Uma delas que tem acompanhado e apoiado muito forte é a ecoterapia. Através da ANDE, que hoje ela tem 350 entidades que a gente trabalha no apoio, e eles sempre nos pedem, e graças a Deus, hoje, com todas as raças unidas, não teve solicitação de um animal para um centro de ecoterapia que a gente não conseguiu atender. Com todas as raças, todo mundo participando. Até hoje eu recebi aí, depois a gente até fala a solicitação do governador do Tocantins para a Polícia Militar, que é montar um centro de ecoterapia no Tocantins, para arrumar, pediu 10 anos, mas tenho certeza que o setor vai resolver. Então, e a gente está se mostrando, e dentro desse tem um projeto que esse eu acompanho de perto, que é a ecoterapia no pós-Covid, que é na ressocialização para crianças com déficit de atenção. Da onde surgiu isso daí? Surgiu um exemplo que a gente pegou do Exército Americano na ressocialização dos soldados no retorno de guerra. Nós pegamos, e hoje tem Araçatuba, já está no 9º mês, semana que vem a gente vai fazer a métrica do 3º semestre já, 20 crianças do ensino público, junto com a BNT, que está normalizando mundialmente o projeto, junto com a ANDE, que nos orienta, com 4 centros de ecoterapia, e as entidades da prefeitura, que toda sexta-feira as peruas levam essas 20 crianças recolhidas do setor público de diferentes regiões da cidade, diagnosticadas com déficit de atenção, e o retorno está sendo muito forte. E aonde começou isso? A hora que eu fui ver uma criança, idade X, falou, a mãe morreu. E se você parar, não tirar a máscara, se é uma criança, não tirava mais a máscara. E levaram ela no cavalo. E essa criança pôs a mão no cavalo, tirou, fala, pô, você tem que tirar a máscara para puxar o cavalo. Ela não montou no cavalo, hein? Ela puxou o cavalo. E aí ela tirou a máscara e aí voltou a falar, criou confiança, e aí foi esse projeto. Está indo muito bem. Já conversamos aí no Ministério, tem levado direto, está acompanhado pelo Ministério da Cidadania, na certeza vai virar uma política pública. E semana passada nos chamaram, a hora que eu levei as métricas, a nível internacional, a BNT nos falou, até para a ressocialização de refugiados. Então, a gente deve levar esse... Então, olha a abrangência do cavalo, o espaço que a gente tem, e o espaço social, que eu tenho certeza que quando o proprietário de um cavalo vê um projeto acontecendo, e ele vendo o resultado, ele não se nega a ajudar. Todas as vezes ele se ajuda. E a outra coisa que eu falo, assim, a gente brinca do cavalo desde pequeno, né? Um pai, quando dá um cavalo para o filho, ele dá um presente, mas dá uma responsabilidade. Deu aquele cavalo, ele tem que cuidar, tem que alimentar, tem que treinar, tem que dar saúde, tem que dar bem-estar, tem que estar perto daquele cavalo. Então, e é um presente lindo, cavalo para uma criança. Só que é uma responsabilidade muito maior que um presente. Apesar de toda essa importância do cavalo, apesar do tamanho do mercado do cavalo no Brasil, a sociedade ainda não tem uma imagem positiva. A gente que lida com esportes equestres, principalmente os clássicos, sente muito isso. Você não conquista de imediato um espaço na mídia, você não conquista, a sociedade meio se reserva. O que vocês estão fazendo, principalmente junto com a Secretaria de Cultura, Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal? Houve algum entendimento
para se trazer algumas ações, se criar algumas ações para começar a mudar esse cenário? Então, nós começamos a conversar, e temos conversado bastante, é aquilo que a gente tem falado. Falta estudo técnico, literatura e material de divulgação. Olha, temos que criar filmes, vinhetas ou documentários para mostrar a realidade do cavalo, o dia a dia do cavalo. Apresentamos alguns projetos, desde criação de livros, né? Filmes, tal, mas um pouco, no primeiro momento, que agora a gente está invertendo, baseado na Lei Rouanet, que foi distorcida. Então, a gente segurou até um pouco a forma de financiamento desses projetos para um novo momento, mas a gente avançou. Mas o que a gente... Eu sinto uma importância muito grande a gente fazer nisso. Tenho falado com o Ministério, com as entidades, a mesma coisa que a gente criou na indústria da construção, quando nós estivemos lá, eu, Caco, chegamos por lá, e mais é Caco, e agradecer a Karina, que é a diretora do IBEC, ela é diretora administrativa financeira, e ela veio junto com nós aí da Fiesp, com as ideias e conhecimento de cadeia, onde lá nós criamos um observatório. Criar um observatório do cavalo. O que teria nesse... Qual que é o objetivo de um observatório? Uma fonte. Primeiro, organização. Decretos, lei, portarias, tá? Pesquisa. Para nós mesmos. E também para a comunidade acadêmica, para a imprensa, para o judiciário, para o Ministério Público, um observatório do cavalo. A gente já tem um desenho dele bonito, está montando tudo e vendo quem é que vai cuidar, que eu brinco assim, que nem engenheiro, né? Caixotinha. Esse caixotinho é seu, esse caixotinho é seu. Para que nem você vai fazer uma live, vai buscar um entrevistado. Você entra lá no observatório do cavalo, olha, ele é um especialista em saúde e bem-estar animal. Você vai ter lá a coluna de saúde e bem-estar animal. Quais são os trabalhos publicados, quais são as questões. Então uma organização, um direcionamento e uma forma de incentivar, que eu acredito muito na comunidade acadêmica, premiando grandes trabalhos e até TCC. Quantos TCC a gente tem sobre cavalo? Muito pouco, é coisa que vem... Então, a gente tem que incentivar esses trabalhos acadêmicos para surgir das bases as boas práticas que a gente tem com todo buscar. Estamos chegando no finalzinho, senão daqui a pouco o Instagram nos derruba. Queria que você terminasse fazendo um convite para as associações que ainda não estão integradas ao IBEC, como fazer, como proceder. Ótima questão e ótima oportunidade. Né? A gente já tem as entidades de raça, correlatas, associações. Nós precisamos do setor produtivo. Né? O setor produtivo, as entidades, associações, nos enxerguem e venham junto participar desse grande projeto. Lembrando que aquilo que eu falei no começo, a grande geração de riqueza e emprego da equidocultura do cavalo está na cidade. É lá que estão as empresas, indústrias, serviços. Então, esse é um grande desafio e eu tenho certeza que no curto espaço sempre a gente vai conseguir. Agradeço imensamente aí, Ismael. Eu que agradeço. Nós, em nome da associação, quero te agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui. Eu sei que esse assunto, o IBEC, tem muito para render e vai ter outras oportunidades para a gente estar falando disso. Mais uma vez, obrigado pela presença. Sucesso aí no seu congresso recordista para variar. Que seja um final de semana de muitos pódios para os cavalos, quarto de milha. E bem-vindos também à Associação do Cavalo Lusitano. Lembrando que de 18 a 22 de maio, aqui na Hípica Paulista, nós vamos ter a exposição internacional. Fazemos questão da sua presença e de todos que estão nos acompanhando. Tá bom? Estaremos lá. Obrigado, bom feriado e boa disposição. Um abraço a todos. Obrigado, Manuel. Pessoal, muito obrigado. Lembrando que a semana que vem tem novamente live. Nosso convidado é o Eduardo Fischer, o publicitário, o criador, que fez cavalos espetaculares e contribuiu bastante, tem contribuído muito para o cavalo lusitano no Brasil.
Boa noite, obrigada a todos, bom feriado e até quarta-feira que vem.